Ok, minha gente, já de volta. A partir do dia 6, a partir do dia 1º, a gente tem um novo parceiro aqui no programa. Uma clínica, né? Uma clínica médica. E é um neurocirurgião, Dr. Guilherme Vanderlei, que vai estar aqui com a gente. E ele já está aplicando o tratamento canabidiol, que é um tratamento até muito caro. E ele já falou, não, vocês é que pensam que é caro. Não é caro. E a gente vai ter aqui... A gente vai falar muito sobre esse assunto, inclusive o uso do canabidiol. É uma clínica nova que já está aqui em Teresópolis, inclusive lá também fazendo, não é só uma clínica médica, mas é uma clínica também de exercícios físicos, né? Tem uma série de professores lá, é um tratamento individual, eles cuidam individualmente das pessoas. Um negócio novo que chegou aqui em Teresópolis. Bom, vamos ouvir aí o vereador Leonardo, presidente da Câmara, né? Explicando sobre a licitação, falando sobre a licitação. Pode soltar aí o vereador Leonardo. Eu vou fazer leitura de uma decisão judicial que saiu às 18h43, que a Procuradoria da Câmara nos trouxe agora. É um dos processos em que a Câmara vem militando na batalha para suspender o certame de concessão de serviço de água e esgoto. Suspensão de liminar número 0065-464-63-2023-819-0000. Divisão de processos em matéria jurisdicional civil. Despacho. Em folhas 41, a Câmara Municipal de Teresópolis comunica que o município de Teresópolis publicou em 18/8/2023 aviso de remarcação da sessão de concorrência pública número 2/2023 para o dia 25/8/2023. Motivo pelo qual entende haver risco de perecimento do direito. Nada obstante, entendo que a realização da sessão de concorrência pública não gera perda superveniente do interesse de agir, mormente porque eventual suspensão da liminar pode acarretar a suspensão de todo o processo licitatório no estado em que se encontrar, ou mesmo da execução do contrato porventura que venha a ser firmado. Assim, mantém a decisão de folha 37, Rio de Janeiro, na data da assinatura digital, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça. Mediante a leitura dessa decisão, eu solicito a publicação dela no Diário Oficial da Câmara Municipal em edição suplementar. Determino também que os oficiais da Câmara, amanhã, na hora da sessão de venda da água, oficiem os licitantes para que pessoas de boa-fé entendam que esse processo pode ser suspendido a qualquer momento. Pode dar andamento. Ok, eles vão comentar agora o que o vereador Leonardo falou e já eu tenho o vereador Amorim falando do dinheiro. Foi vendido por R$ 306.200. A Valéria botou aqui, vendido por uma bacatela. Tem muita gente que vai mamar nessa vaquinha. Lembrando que esse dinheiro volta para a mão deles em 10 anos, que a prefeitura agora passa a pagar a água que vai consumir, que consome, né? Que antes não pagava, mas agora vai pagar. Todos os colégios, todos os prédios públicos não pagavam água, agora passa a pagar. Vanderlei, o comentário, o que o vereador Leonardo falou. A decisão do presidente do Tribunal de Justiça ontem foi muito interessante. Ela vem um dia depois da decisão do dia anterior, onde se dá 72 horas para o prefeito, e não havia 72 horas mais disponíveis até o dia do certame, que seria hoje de manhã. Então, ou seja, teve apenas 24 horas, então é correto a forma como ele interpretou. Ele deixa claro que o procedimento não tem nenhum valor quando ele decidir, a partir da explicação do prefeito. As explicações que o prefeito vai ter que oferecer ao tribunal hoje ou amanhã, que é as 72 horas que ele tem, não há o que se explicar, porque está muito claro no posicionamento da Câmara, no questionamento no Tribunal de Justiça, das irregularidades do edital, do parecer do Tribunal de Contas, da questão da falta de um plano municipal de saneamento, que é uma exigência, sim. Não existe plano sem passar pela Câmara, pelas câmaras municipal, estadual e federal, ou seja, os planos de saúde, os planos que devem ser feitos para
país funcionar, tem que passar pela Câmara, e o plano de saneamento municipal também. É o vereador que tem que dizer o modelo que vai ter de como lidar com esgoto, como lidar com a água, tudo isso é problema. Parece que nós temos poder legislativo, é quem vai fazer as leis. E cabe ao prefeito dar essa explicação, mas feita a licitação, a conversa agora é outra, porque não se tem mais, não é mais a questão de fazer ou não a licitação, é o que fazer com esse contrato de bilhões, que é o que essa empresa ganhou, né? Então você tem uma... Eu entendi ali no final, Faria, que o vereador deixou em aberto, ele falou, existe recurso. Não, ele deu a informação que veio, né, mandou colocar no Diário Oficial da Câmara, por uma questão de se resguardar, né? Tá documentado, a Câmara também está tomando providência nesse caso, mas não se posicionou no que vai fazer, né? Se a Câmara vai colocar alguma ação, se vai recorrer, isso ainda não está claro. Talvez na fala do Amorim possa ser que o vereador tome só a posição pessoal dele também, mas não seja a posição de um poder do município. Quer dizer, a Câmara, quando vai se posicionar, prevalece a vontade da maioria. Agora, o que está acontecendo em Teresópolis, eu não estou ainda convencido de que não tem que ouvir a Câmara, porque quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela deu direito a todos os municípios do Brasil, os quase 5.700 municípios, de cada um fazer a sua Constituição, que é a lei orgânica. Cada estado fez sua Constituição estadual, cada município fez sua lei orgânica. E por que isso? Porque cada município tem característica totalmente diferente uma do outro. Nós, dentro do estado, se comparar Teresópolis, Caxias, Niterói, Maricá, Macuco, todas as cidades totalmente diferentes, características. Imagine no Brasil. Então, cada um fez sua lei orgânica. Se tem uma lei orgânica na Câmara, que numa cidade que produz e que tem água, que versa sobre esses assuntos e não é respeitada, fica parecendo que a lei orgânica antiga, de antes de 88, que é uma para o país inteiro, fica valendo. Parece que não adiantou se avançar de que cada um tem suas periculosidades, suas particularidades. Além de deveria ter sido ouvida a Câmara, cabe à Câmara fazer o plano municipal de saneamento, tem essa questão do artigo 99 da lei orgânica, que o juízo da comarca tornou sem valor. Ainda existe recurso no tribunal com relação a isso. São várias ações no tribunal que podem comprometer essa licitação de hoje. A questão mesmo de, se está na lei orgânica, que tem que ser ouvida a Câmara para iniciar o processo licitatório, e quem derruba essa decisão é uma decisão de primeira instância, essa decisão pode cair em segunda instância ou em última instância, até mesmo no STF, ela pode mais à frente cair. Só que nós estamos falando aqui, quando a gente dá quase que por perdida a batalha, vamos dizer assim, porque o prefeito contratou um escritório de advogado por R$300 mil para dar palpite no processo, não é para tocar ação, não. Não pode. Isso é a fala do Amorim. Amorim fala sobre isso. Então você tem hoje, e esses escritórios, nós sabemos muito bem como funcionam. São eles que têm relações. Né? Se precisar de resolver, eles resolvem. Um parente da tua fala, quando fica só um pretendente, eu quase oferecer o melhor serviço e o melhor preço. Se fosse uma coisa lícita, já com um pretendente não vamos fazer licitação. Então não faça nada, dá logo para ele do jeito que ele quer. Porque se ele pretendia pagar 350 milhões e ofereceu aquela bagatela de 306 milhões, nem precisou chegar no mínimo que ele pretendia, que a prefeitura pretendia arrecadar com a água. Né? Então, ou seja, porque só tinha um pretendente. Se você tem ali as outras empresas que foram desclassificadas, porque o edital foi feito para que as outras fossem desclassificadas, está aí o tribunal dizendo que havia direcionamento. Quem diz não sou eu, é o Tribunal de Contas do Estado, que diz que era tendencioso o processo licitatório. Né? Então, você tem uma possibilidade de uma empresa que pudesse, talvez, desembolsar 700 milhões, 1 bilhão, para adquirir o direito de distribuição da água, e ele adquire pelo valor abaixo do mínimo, que ele se falava em alcançar 350 milhões com essa venda da água. Né? Então, você tem. Agora, não está perdido, existem vários recursos. A própria concorrente que foi desclassificada hoje, ela tem também uma ação
dizendo que o edital era direcionado. Isso está no Tribunal de Justiça. A gente falou sobre isso na matéria de ontem, no jornal. Então, ou seja, existem vários recursos. Só que Justiça é quem tem o melhor argumento. Às vezes o melhor argumento não é a lei, necessariamente. Você tem a forma de resolver as coisas, né, de um escritório. Você pega às vezes, numa audiência onde o advogado é aquele cara renomado, o Zanin, da época do Lula com o Moro lá, ele chegava timidamente, ele tinha que subir pela escada, que nem o elevador abria para ele. É assim que funcionam as coisas quando se decide, né, quando você não tem o poder. E um escritório que vem referendado pela marca de alguém que é parente de desembargador, que é parente de ministro, parente de não sei quem, que tem uma estrutura muito grande, esses escritórios têm privilégio, têm facilidade. E a fala do André, inclusive, do vereador André, ontem na Câmara, vai nesse sentido, né, que ele diz que um advogado de Teresópolis conseguiu travar a licitação, que, de certa forma, está travada. O que aconteceu hoje pode ser apenas um circo, porque o tribunal deixa claro que, quando ele dá aquela decisão, ele diz, assiste razão o pedido, só que eu preciso de ouvir o prefeito antes, pela questão do contraditório. A sentença, se a gente olhar a sentença direitinho do presidente do tribunal, ela é muito clara. Eu vou dar a liminar, mas não agora, eu quero cumprir o rito. Até porque, se ele não dá o contraditório, ele pode ser derrubado, essa decisão dele, num tribunal superior ao dele. Então, seria possível, sim, e ainda é possível, que essa decisão do tribunal seja favorável pelo cancelamento, porque ele fala do cancelamento do processo todo. Sim. Na decisão ele fala isso, cancela o processo todo. Se ele fala isso, porque ele pretende fazer. Agora, você falou daí do Zanin. O Zanin hoje, você viu o negócio dele? Ele é o ministro, agora para tudo. Você né? viu hoje o negócio do Zanin? Tá para aprovar, rapidamente, só para ilustrar aqui, hein, gente? Nada a ver com a água. Já tem votos favoráveis para a legalização da maconha, né? Ou seja, está faltando um voto. Aí caiu para o Zanin. Aí era a hora do Zanin votar, né? O Zanin votou contra a liberação da maconha. O PT inteiro está em polvorosa. Está todo mundo em polvorosa. Hélio, se você... Ninguém esperava que o Zanin fosse votar contra a liberação da maconha. Os votos dos ministros indicados pela Dilma e pelo Lula, eles sempre foram, de certa forma, divergentes dos interesses do governo. Você lembra disso da Rosa Weber, que foi o PT que colocou lá, e ela teve posicionamentos muito claros contra interesses do PT no governo, porque uma coisa é até o cara pegar a carteirinha, meu cara. Está valendo. Uma coisa é a decisão de questão pessoal. Está valendo, e o cara agora não é mais um apaniguado político que vai conseguir um prêmio de ser ministro. Não, ele já é o ministro. Ele tem que se colocar como ministro. Então, nesse aspecto até da questão do Zanin, ele mostra bem o que aconteceu com os ministros do PT, que são vários, a metade delas são indicados do PT, e até com o próprio Mendonça. O Mendonça, em alguns momentos, Mendonça e aquele outro de São Paulo lá, que até esqueço o nome dele, o outro ministro, né? São os dois indicados para o Bolsonaro, aquele não. O primeiro-ministro que o Bolsonaro indicou é extremamente, quase que serviçal do Bolsonaro. Ele fazia coisas que um ministro não pode fazer isso, mas ele fazia. Dá para que ele atendia diretamente aqueles interesses ali, ideologicamente ele estava meio que amarrado àquilo. Já o Mendonça, que é o fervorosamente evangélico, né? Esse já tem uns posicionamentos bastante... André Mendonça, o segundo ministro. Ele é muito claro com relação aos posicionamentos. E o Zanin, para mim, é uma surpresa agradável. Nunes Marques, né? Nunes Marques, exato. Que não tem nenhum histórico maravilhoso na questão jurídica, né? Você não tem, não é aquele advogado renomado que virou ministro, como vários outros viraram. Que esse papo isso aí pode dar água. Agora, que o PT está em polvorosa, porque o Zanin votou contra a liberação da maconha, tá. Achei muito engraçado. E eu vi essa notícia na Globo News, e a Globo News dizendo que o Zanin é conservador, que é extremamente conservador. Mas não é o PT, o Hélio. É a ala raivosa da esquerda. Da mesma forma que tem a ala raivosa da direita, você tem a ala raivosa da esquerda, e essa ala raivosa da esquerda, que ela não está necessariamente só no PT, está muito também no PSOL, nesses outros partidos mais radicais, eles têm esse prazer e exercitam essa coisa de arranjar, de produzir confusão. Né? Porque, como nada produzem, que são pendurados, né, estão aparelhados no Estado, de certa forma, sendo professores, não dando aula, essa coisa toda que existe muito no Brasil, então eles ficam gerando confusão, que eles vivem da confusão.
Que só vai virar notícia se provocar confusão. Algumas badernas, né, do MST, ele é igual em alguns momentos, ele é igual a torcida de um time aí. Quando não tem com quem brigar, briga com ele mesmo. Briga com ele mesmo, é verdade isso. Não tem com quem brigar, briga com eles. Bom, isso aí é uma outra coisa que a gente vai debater aqui também. Por falar na maconha, eu me lembrei do canabidiol, né? Que a gente vai ter aqui e... Eu lembrei de um camarada. A gente vai falar do canabidiol aqui, não da maconha, do canabidiol aqui no programa. Nós vamos falar a partir do dia 1º do mês que vem, 1º de setembro, que a gente tem um novo parceiro aqui no programa, que é uma clínica que está usando o canabidiol. Eu tenho um comercial agora, e aí eu venho na volta com o vereador Amorim, falando exatamente dos 300 mil reais, Vanderlei, pago ao escritório de advocacia. Comercial, a gente volta já, lembrando que hoje é sexta-feira é dia de salgadinhos do Davi. Os salgadinhos do Davi fica ali no pertinho da gente, é só você ligar para lá e o Davi leva na sua casa e está aí na tela. Salgadinhos caseiros do Davi, 97609-7833, são os salgadinhos caseiros do Davi que vai levar na sua casa, ok? E lembrando também que hoje, sexta-feira, é dia de você dar um pulinho ali no Centro Gastronômico Recanto. Tem lá caldos à noite, tem fondue, com esse frio que está fazendo, né? O calor que o Faria falou. Então você tem fondue ali hoje à noite, ali no Recanto, no Centro Gastronômico Recanto. A gente vai para o comercial e volta já.